Opa, começou. Estamos no ar. Vou adicionar mais uma pessoa aqui, que é a Mariana. Mariana entrando. Luiz, bem-vindo. Estamos aí. Opa! Agora Oi, eu, agora eu vi uma coisa profissional atrás de você. você viu? Parece que está no estúdio da Disney. Muito chique. Muito bem-vinda. Já Obrigada. falo com você. Agora eu Tá vou bom. falar com os telespectadores, tá bom? Que são milhares, milhões de telespectadores entrando na live. Muito bem. Primeiramente, boa noite a você que nos assiste. A Edilene Mesquita já está online, o Luiz. Também tem mais pessoas entrando já, já falo o nome de cada uma delas. Antes de começar essa live, que a gente vai falar de dublagem, essa mocinha que está vendo é uma das maiores dubladoras desse Brasil varonil. Antes de entrar nesse assunto, eu vou falar algumas coisinhas aqui. Essa live está na página do Entendo Nada Podcast. E você deve estar pensando, por que diacho um podcast, que é uma mídia de áudio, está fazendo uma live? Porque, na verdade, é uma coisa que tocou no nosso coraçãozinho. A gente quer atingir o coraçãozinho de vocês, ficar mais próximo, alcançar novos públicos e falar mais com as mídias visuais. Então, por isso que a gente está fazendo essa live do Entendo Nada Podcast. E aí você faz outra pergunta. Que diacho é Entendo Nada Podcast? A você que nunca ouviu o programa. O Entendo Nada Podcast é um programa voltado para o jornalismo de variedades. Então, hoje, por exemplo, a gente está falando de dublagem. A gente vai entrar nesse assunto. A gente já falou de Covid, a gente falou com o maestro essa semana. Então, cada semana a gente alterna um assunto. O nosso foco é pegar alguma coisa que está em alta na sociedade, que ninguém está entendendo, e o grande parâmetro para escolher é a gente, quando a gente não entende porcaria nenhuma. A gente chama alguém que entenda, e essas pessoas falam do assunto para a gente faz só a ponte entre essas pessoas e você que está nos ouvindo aí. Tem um recadinho aqui antes. Essa live vai direto ficar na IGTV, aquelas bolinhas ficam lá em cima no Instagram, e também vão direto para o nosso canal no YouTube. Só que lá no canal do YouTube, ela fica disponibilizada só em áudio, sem a imagem, as nossas belas e aprazíveis imagens que vocês estão vendo aí. Pois bem, hoje a gente vai falar do universo da dublagem. Você já deve ter ouvido falar em Herbert Richards, deve ter visto o Pica-Pau mudar de voz várias vezes na infância, deve ter visto também o Chaves mudar de voz, o Kiko, o Seu Madruga. Tudo isso faz parte do universo da dublagem. Um universo mágico, um universo sensacional, que todo mundo gosta. É aquele tipo de assunto que todo mundo fica curioso para saber um pouquinho mais e para saber principalmente os bastidores. E essa mocinha que você está vendo na tela, a parte mais bonita aí de baixo, ela vai falar tudo sobre esse mundo. Então, essa eu vos apresento, Mariana Mirabete, uma das maiores dubladoras do Brasil, e eu vou começar com a primeira pergunta, Mariana Mirabete. Eu quero que você se apresente, fale quem Ah, você é, e me conta como que você escolheu a profissão de dubladora e como foram os primeiros passos nessa profissão. tá bom, vamos lá. Primeiramente, obrigada pelo convite, Flávio e Luiz, que é o outro membro do podcast, que infelizmente não tem como fazer live com 3 pessoas, mas fica aqui meu abraço para ele. E obrigada pelos elogios. Eu não sou a maior dubladora do Brasil, porque eu tenho só 1,65. Então, quem sabe um dia, se eu fizer um tratamento para crescer alguma coisa. Mas brincadeiras à parte, bom, vou me apresentar. Na verdade, eu sou ainda uma iniciante na profissão, mas já é algo que faz parte da minha vida há muito tempo, né? Deixa eu só mandar uns beijinhos rapidinhos aqui, que eu tô vendo amigos Manda, meus, você manda aqui, Denise, você manda. o Eduardo San, a Andréia, Rafaela. Enfim, obrigada pela presença, gente. Bom, na verdade, eu acabei, acho que, não escolhendo a dublagem. Talvez ela tenha me escolhido, porque é uma coisa
que eu venho perseguindo, digamos assim, desde os meus 12 anos de idade, né? Eu vou fazer 39 agora no meio do ano, então é uma vida aí de uma coisa que faz parte de mim há muito tempo. E quando eu era criança, era muito interessante, porque eu lembro de duas coisas muito nítidas, assim, como se fossem hoje, que era... eu assistia a TV Colosso, né, na hora do almoço e tal, e depois à tarde tinha a sessão da tarde. E aí, na TV Colosso, eu ouvia a voz da Priscila, e na sessão da tarde, a voz do Ghost, eu ouvia a personagem da Demi Moore, e eu falava, mas é a mesma voz, mas como é que pode ser a mesma voz da cachorra da TV Colosso e da Demi Moore? Assim, eu era criança, mas eu tinha essa noção, né? E isso começou a me instigar desde pequena ir atrás de informações. Só que, claro, na época não tinha internet, não tinha muita coisa que hoje em dia a gente tem para trazer informação para a gente. Então, era, sim, um pouco difícil, mas virava e mexia sair alguma matéria em revista, jornal, e eu sempre por dentro disso daí. Mas, enfim, isso daí ficou guardado. Eu fui fazer outras coisas na minha vida, né? Eu fiz faculdade de jornalismo, apesar de não ter concluído. Depois eu fiz a faculdade de design de multimídia, que aí eu concluí, peguei o diploma, trabalhei durante um tempo na área. Só que por muito tempo a dublagem foi uma coisa que não saía da minha cabeça. Era uma falta que eu tinha muito grande. E aí eu cheguei a fazer o teatro, ainda sem saber muito bem como é que as coisas iam ser, porque para ser dublador você precisa ser ator, atriz. Fiz o teatro, fiz a especialização na dublagem e digamos que em 2009, assim, eu tentei começar a dublar, mas aí era uma época meio complicada para o mercado, não foi muito fácil de entrar, e aí comecei efetivamente a conseguir trabalhar com dublagem em 2014. Então, já tem 6 anos e meio já isso, porque foi no começo de 2014. Então, é isso. Dando uma resumida aí na minha trajetória, para vocês me conhecerem um pouquinho. O Leandro Martins, cujo alcunha dele tá Mil Dicas de Filmes, diz que ele nasceu em 80 e você em 81, e ele entra no Zenta agora em julho. E fez um haha É aqui verdade. para você. É E a isso André, mesmo, eu já estou me preparando. Daqui um ano eu que vou para o Zenta. e a Andréa Vieira Costa disse orgulho da minha amiga. Manda um beijão para ela aí também. Lindona, obrigada. Bem, agora a gente vai falar um pouco do outro lado, dos ídolos, as pessoas que te inspiraram. Eu quero saber quem são seus ídolos no mundo da dublagem e quais são as suas grandes referências. Certo. Tem muita gente, assim, e eu digo isso porque realmente eu não conseguiria escolher, por exemplo, um homem ou uma mulher, né? Mas assim, até por conta disso que eu te contei, né, a dubladora da Priscila, da TV Colosso e da Demi Moore é a Mônica Rossi, que para mim, assim, é o suprassumo da dublagem. É uma dubladora lá do Rio de Janeiro, maravilhosa, ela é muito, muito conhecida, vocês com certeza já ouviram a voz dela em muitos lugares, e eu tive a felicidade de conhecê-la e da gente construir um vínculo, e somos amigas. Hoje é uma pessoa de quem eu gosto muito e que me inspira muito até hoje, né? Mas olha, eu vou citar alguns do Rio e alguns aqui de São Paulo, que é onde eu tô, onde eu trabalho. No Rio de Janeiro eu posso falar da Flávia Sadi, Marco Souza, Sheila Dorfman, Silvia Quem que essas Salute. pessoas interpretam? Quais personagens que elas fazem? Tá, a Flávia Sadi é a Mulher Maravilha, a Gal Gadot, né? O Marcos Souza, ele dubla vários personagens. O Soldado Invernal é um deles. Deixa eu ver. Quem mais? A Mônica Rossi, como eu falei, Demi Moore, a Cameron Diaz, ela dubla várias atrizes, assim, importantes, né? Agora, vou citar mais alguns homens que eu gosto muito. O Hélio Ribeiro, que ele é o dublador do Coringa, desse último filme, né, do Joaquim Fênix. O Marco Ribeiro, que dublou o Homem de Ferro. Esses são alguns, assim, do Rio de Janeiro que eu consigo lembrar, assim, no susto. Aqui em São Paulo tem muita gente que eu gosto muito, que eu tenho a felicidade de considerar colegas de trabalho, pessoas com quem eu encontro sempre, né, quando a gente estava ainda saindo de casa, que é a Letícia Quinto, a Alessandra Araújo, desculpa,
A Letícia Quinto, ela dubla vários filmes da Anne Hathaway. A Alessandra Araújo dubla a Viola Davis. Luiz Carlos de Moraes, eu não vou lembrar agora o personagem dele, mas ele é uma voz, assim, já dos dubladores mais antigos, muito conhecida. Quem mais, gente? Eu não sei, é muita gente. Aqui em São Paulo tem muita gente em quem eu me inspiro, que eu gosto muito do trabalho. Não vou ficar até amanhã aqui falando, não vai terminar nunca. Boa, vou mandar uns beijos aqui, abraços. Luciano Ligeiro, BS mandou um beijo para você. O Gabi Porcaro entrou, não sei se é Gabi Porcaro homem ou mulher, depois me corrija aí. O Eduardo Sam falou o seguinte: lembra das nossas fandubs em 2007 e 2008? Sim! Pois é. O Felipe Grinan, minha amiga Vanessa. Oi, Ivan! Felipe Grinan, maravilhoso. Ele dubla a zebra do Madagascar. Eu amo muito ele. Ele foi meu professor de dublagem. Então, é uma pessoa muito especial. A Andréa Vieira perguntou: qual é a maior dificuldade na área? Olha, eu acho que a maior dificuldade para todo mundo é se estabelecer mesmo na área, né? É você conseguir o seu espaço, conseguir, enfim, ter a oportunidade de mostrar quem você é e de, aos poucos, né, trilhando esse caminho, né? Então, eu tenho 6 anos e meio de profissão, o que é considerado pouco na dublagem, né? Então, assim, como é uma área que ela tem uma visibilidade muito grande, vem tendo de uns anos para cá, muita gente vem procurando, né, se interessando mais sobre o assunto. Tem muitas pessoas todos os dias saindo de cursos de dublagem, querendo ser dubladores, mas o mercado não tem condição de absorver absolutamente todo mundo. Então, às vezes, fica um pouco difícil de realmente ter oportunidade de começar e de fazer com que as pessoas te conheçam. Mas eu acredito que isso também acontece em muitas áreas, mas eu acho que a maior dificuldade realmente é essa, né? Apesar das dificuldades que você relatou aí, eu sei que você tem uma carreira bem extensa, já produziu muita coisa. Eu queria que você contasse pra gente aqui quais séries, filmes, quais personagens você já interpretou. Uhum. Bom, vamos, né? Assim, minha carreira é extensa, assim, personagens grandes, eu não tenho tantos ainda. Tenho alguns conhecidos, né? Então, na dublagem, só para vocês entenderem, a gente dubla de tudo, personagens principais, secundários, personagens de apoio. Então, a minha carreira vem sendo galgada aí ao longo do tempo por todos esses trabalhos. Mas eu posso dizer 2 que hoje estão no ar, que são mais conhecidos, que é a série Blind Spot, né, em português é Ponto Cego, que tem na Netflix, que eu dublo a personagem Brianna, e o The 100, que também é uma série que tá na Netflix, né, não é da Netflix, mas tá na Netflix, que eu dublo a Emori. E filmes, nossa, eu já fiz bastante coisas, assim, principalmente coisas que vão pra Netflix, mas teve uma produção de cinema que eu fiquei muito feliz de participar, que eu fiz elenco de apoio, personagens pequenininhos, que foi o Vingadores Guerra Infinita. Se vocês assistirem o filme, meu nome vai estar lá nos créditos. Não falei no começo da live que é estrela, eu falei aqui. Mandar um beijão para Marina Rossi, que é irmã do Luiz, beijão. César Rossi, que é primo do Luiz, que fez a... Pode falar, perdão. Desculpa, eu esqueci de pegar o carregador do celular, a bateria tá no fim. Pera só. Ai, não faz isso, não faz isso. Desculpa. Vou perdoar. Um abração para o César Rossi, que fez a última live aqui com o Luiz Rossi, também é da família. A Mariana foi lá pegar o carregador. Enquanto isso, eu vou falar aqui dos nossos canais de contato nas nossas redes sociais, para a gente ganhar um tempinho aqui. Bem, você que está curioso para conhecer o podcast, quer saber um pouquinho mais sobre a gente, você pode mandar um e-mail para a gente para o entendonadapodcast@gmail.com, Facebook Entendo Nada Podcast, Instagram @Entendo Nada Podcast e Twitter @Entendo N Podcast. Mariana voltou aqui com seu carregador potente, faceiro. Não, imagina que novata nessa coisa de blogueiragem, então... São coisas do mundo da fama. Eu sei que a fama consome a gente. O Egnos, ele perguntou se você já dublou algum anime. E eu vou aproveitar o gancho da pergunta dele, que era uma pergunta que já estava aqui no roteiro.
Se você já dublou algum anime, e tem diferença de dublar um anime, uma animação e um filme, um ser humano? Tá. Olha, bom, respondendo à pergunta, sim, eu já dublei. Os, coincidentemente, os dois maiores que eu dublei, mais conhecidos, eu não posso falar ainda porque não foram lançados, foi recentemente. Mas são dois animes que eu acho que o pessoal tá esperando há algum tempo, enfim. Então, numa nova conversa que a gente tiver aqui, ou quando sair, o Flávio pode postar alguma coisa, enfim, para falar quais são esses animes. Mas eu fiz esses dois e eu já gravei alguma ponta pro Naruto também, coisas pequenas, nenhum personagem grande por enquanto, né? E a diferença, na verdade, é questão de interpretação, porque quando a gente está fazendo um filme com seres humanos, né, e reality show, a gente está ali emprestando as nossas emoções de uma forma mais real, porque a gente está vendo seres humanos como a gente. Já em desenhos, no geral, anime, enfim, são coisas que não falam na vida real. Então a gente tem que criar uma emoção que pareça genuína para esses personagens, né? Porque são coisas completamente criadas, né? Não existem na vida real. Então eu acho que a grande diferença é essa. A gente não tem como interpretar num anime da mesma forma que a gente interpreta um ser humano, até porque no original, que é a voz guia que a gente tem, muitas vezes é caricato, muitas vezes tem umas entonações muito diferentes do que a gente faz dublando humanos, né? Então, acho que a grande diferença é essa mesma, é o tipo de interpretação, como a gente interpreta esses personagens. Beijão especial para K-Flower, que entrou. E quem conhece já sabe por que é especial, que a minha namorada acabou de entrar aqui. Olá, bem-vinda. O Leandro Martins, ele também perguntou alguma coisa nesse sentido, se você já dublou games, ou se tem vontade de dublar games. Sim, eu gosto muito de fazer games, e eu já fiz alguns. Recentemente foi lançado o Last of Us, como a minha amiga Vanessa bem pontuou aqui embaixo. Não foi personagem principal, foi um dos personagens de apoio do jogo, mas dublei o Last of Us, eu dublei o Far Cry, dublei... que mais? Na verdade, a gente chama de localização, não é dublagem, né? É um esquema diferente, é bem parecido com a dublagem, mas não é exatamente dublagem. Que mais, gente? O Raid 2 também. Acho que o pessoal que joga videogame gosta bastante desse jogo. Esses são alguns. Eu já fiz bastante games. Felizmente, eu já tive a oportunidade de colocar minha voz em várias produções. Vou fazer uma correção aqui, porque eu falei que a outra pergunta tinha sido do Egnos. Na verdade, foi do Daniel Zanata. Abração, Daniel. Desculpa, eu troquei os nomes, me confundi aqui. A Karen Brunialti, ela perguntou para você... Oi, Karen. Minha amiga também. Quem você ainda quer dublar? Olha, é difícil, assim, hoje, de quem está aqui hoje, assim, eu não tenho como falar, porque são atores e atrizes que já têm, normalmente, uma voz, né? Os clientes, eles procuram escalar sempre as mesmas pessoas para dublar. Às vezes acontece de mudar em alguma produção, mas, por exemplo, eu dublei a Maria no filme A. Se ela voltar no filme B, provavelmente eu que vou dublar essa atriz. Então, de quem tá aí hoje, eu não tenho como dizer, mas eu gostaria muito que uma atriz jovem despontasse, né, agora em Hollywood, enfim, fizesse algum personagem de uma importância assim, eu tivesse a oportunidade de fazer um teste, passar para dublar em alguma produção e aí ter essa continuidade de dublá-la em outras produções também. Ia ser muito, muito legal. Olha, tá bombando de perguntas aqui, impressionante como a dublagem mexe com as pessoas curiosas. Vou mandar uns abraços aqui antes. Vou mandar um beijo especial para Adriana, que é enfermeira, que ela concedeu um relato para a gente no episódio que a gente fez chamado Linha de Frente, que conta a realidade do combate dos médicos e enfermeiras que estão lidando com a Covid. Então, você que quer saber um pouco mais a respeito disso, quer ir além das fake news do WhatsApp, que a vovó manda, que o tio manda, que o hospital está vazio,
ouça esse episódio para você ouvir a realidade dos fatos da rede particular e da rede pública, principalmente aqui do estado de São Paulo. Eu vou fazer algumas perguntas aqui em sequência, porque tem muita coisa para falar e muita coisa boa. Isso é que é o melhor de tudo. O Rafael Boreal mandou um abraço para você e para todos os dubladores, porque segundo ele é a melhor profissão que existe. O Paulo AG, ele pergunta qual personagem de série ou filme antigo você gostaria de dublar? E o DS Perandelli pergunta, você pretende dirigir ou já dirigiu dublagem algum dia? Ok, Paula e Denise, que foram as que perguntaram. Beijo. Bom, vamos lá. Primeira pergunta da Paula. Antiga. Eu acho que eu adoraria ter dublado alguma personagem dos desenhos que eu amava. Assim, tipo Muppets Babies, desenhos da Barbie, de Amy e as Hologramas. Nossa, amava de Amy e as Hologramas. Eu ia ter sido uma pessoa muito feliz se naquela época eu fosse dubladora já e tivesse a oportunidade. Ou também de diversos filmes da Disney, né? Tem muita produção, eu gosto muito das produções da Disney, teria sido uma delícia. Espero ainda ter a oportunidade de fazer algum da Disney aí. E sobre a pergunta da Denise, né, sobre dirigir dublagem, sim, eu tenho muita vontade. É uma das coisas que eu espero que com o tempo a profissão me proporcione. Eu acho incrível o trabalho dos diretores, né? Eles recebem a produção, na grande maioria das vezes são os diretores que fazem isso. Eles recebem a produção, eles têm que assistir inteira, tem que pensar a voz de cada personagem, tem que ver quem combina com qual, quem tem a possibilidade de fazer tal personagem. Então ele define tudo isso, ele marca todo o filme. Eu acho que é um trabalho muito minucioso e na hora de gravar ele tem que estar ali 100% trabalhando tanto com o dublador quanto com o técnico de áudio. E eu acho que é muito legal. Eu tenho muita vontade de um dia também ter essa oportunidade, né? Quando tiver, obviamente, mais experiência como dubladora. Muita gente não sabe, eu vou falar aqui, eu e a Mariana já estudamos juntos. A gente fez um curso junto na Federação Espírita, um curso não, vários. A gente ficou ali uns 3 ou 4 anos estudando juntos. E essa pergunta que eu vou fazer tem a ver com uma coisa que ela me falava lá às vezes, quando ela falava sobre os trabalhos, quando ela falava do dia a dia dela. Eu lembro que ela sempre falava para mim, bom, amanhã eu tenho que visitar o estúdio tal, visitar o estúdio tal. E aí eu ficava pensando, como que é o dia a dia de um dublador? O cara fica no sofá, sentado esperando o Mickey cair do céu para ele interpretar, o Fred Krueger, ou ele vai à luta, ele bate nas portas? Como que é o dia a dia de um dublador? Olha, Flávio, é uma loucura, viu? Eu vou dizer que principalmente a gente que está começando, inclusive, acabei de ver que o Rodolfo, meu amigo, também entrou. Beijo, Rô. Ele perguntou: me escala? Pode ter certeza, Rô, quando eu tiver a chance de dirigir uma produção, você estará no meu elenco. Você, a Denise, meus amigos que estão aqui. Enfim, quando a gente está começando, a gente precisa se apresentar, né, nos estúdios. Não tem jeito, as pessoas não vão adivinhar que nós estamos procurando oportunidades. Nem sempre é fácil, principalmente porque de uns anos para cá a questão da confidencialidade das produções, o grau, né, de segurança aumentou muito. Então, é muito difícil hoje você chegar num estúdio e conseguir entrar e ficar lá para falar com alguém. Geralmente você tem que marcar, agendar um estágio, um registro, alguma coisa assim para você ter essa chance. Por sorte, quando eu comecei mesmo em 2014, ainda estava um pouco mais tranquilo em relação a isso. Então, eu todos os dias praticamente visitava vários estúdios e tentava falar com todos os diretores que eu encontrava, com o pessoal da produção, o pessoal que escala, enfim, né? Então, era um trabalho, ainda hoje um trabalho de formiguinha, você ser lembrado. Você pedir oportunidades ou deixar que as pessoas te conheçam e te deem essa oportunidade. Então, quando você começa é isso. Agora, na rotina do trabalho, muitas vezes eu estou num estúdio, por exemplo, quem mora aqui em São Paulo vai entender melhor o drama. Estou num estúdio que fica no Ipiranga. Daqui 2 horas eu tenho que chegar no estúdio que fica lá no Alto da Lapa. E aí eu tenho que voltar para Vila Olímpia.
e depois eu tenho que ir para Vila Madalena. Então o dia é assim, a gente não tá todo dia no mesmo estúdio, a gente trabalha para vários estúdios em vários momentos do nosso dia, às vezes de manhã até a noite, né? Então a rotina é bem cansativa, mas eu acho uma delícia, eu não gosto de ter uma rotina assim de todo dia, mesmo horário, mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Então, para mim, é cansativo, mas é muito gostoso poder circular por aí. O Daniel Zanata, ele mandou uma pergunta aqui no timing perfeito. Complementa o que você disse aí. Opa! Ele perguntou como é feito o processo de seleção para dubladores e quais as etapas, que eu acho que é o principal. Você faz um teste de voz, como que funciona? Certo. Olha, em muitas produções, geralmente o cliente manda essa produção para o estúdio e ele pede testes de vozes, principalmente para os personagens principais. Então, chegou lá um filme da Disney no estúdio tal, e aí tem que escalar 4 ou 5 principais. Geralmente são 3 vozes que fazem testes para cada personagem, né? E aí grava-se esses testes, manda para o cliente e o cliente decide a que ele gostou mais. Tá? Essa é uma das possibilidades. Existe também, como eu falei, os casos em que o diretor de dublagem escala. Então, ele assiste o filme e ele pensa, nossa, esse timbre de voz para essa personagem, o estilo de interpretação combina com um dublador tal. E ele vai lá e chama. Então, não tem uma maneira fixa de se resolver isso, né? Essas duas possibilidades aí podem acontecer. Seja o cliente escolhendo, seja o diretor de dublagem ou a equipe de produção do estúdio que escolhe ali de acordo com os profissionais que ele conhece, né? E como que é feita a preparação para interpretar o personagem? Você estuda os trejeitos, você estuda o ator, como que você se prepara para colocar a voz naquele personagem? Tá. Na verdade, eu acho que não é muito um estudo, na verdade é mais uma cola, porque a gente não tem tempo de estudar o personagem. A gente não. É muito difícil a gente saber quem a gente vai dublar na hora que chega no estúdio, né? Geralmente é uma surpresa, a gente não sabe. A gente pode até ter uma ideia, por exemplo, eu dublo a Emori do The 100. Então, quando em determinada época do ano para aquele estúdio e eu chego lá e eu sei mais ou menos a quantidade de trabalho que eu vou ter, eu sei que eu vou dublar a Emori no dia seguinte. Mas normalmente não, a gente chega, olha lá um papel que tem no estúdio, vê lá o nome, quanto de tempo de gravação. Ah, tá bom, é esse tal. E a gente entra no estúdio, assiste algumas vezes as cenas antes de gravar. E aí, nisso, você tem que ter a rapidez de pegar tudo na hora. Pegar, essa pessoa tá nervosa, ela tá meio chorosa e ela gagueja um pouco. Então, eu tenho que ficar atenta às pausas que ela dá. Então, eu vou assistindo e já vou marcando pausas, já vou tentando gravar coisas que eu acho importante na expressão dela, para que na hora que eu vá fazer a dublagem, eu consiga trazer tudo isso só com a minha voz. Então a gente não tem muito tempo de estudar, não. É meio que no susto mesmo. Mas com o tempo isso fica mais fácil, né, pra gente fazer. A Mariana é uma pessoa à frente do tempo dela. Ela falou que não dá tempo de estudar nem nada. Por conta disso, ela já montou um estúdio particular em casa, como vocês podem ver aí no fundo. E aí eu vou aproveitar e vou colocar a pergunta do Luiz. Quero mandar um abraço para o Luiz Rossi, que apresenta o podcast comigo, meu amigo de muitos anos. E vocês venham olhando aqui para baixo, porque ele vai me passando as perguntas pelo WhatsApp, porque a coisa vai passando aqui e nem sempre dá para ler a tempo. E ele fez a seguinte pergunta: como tem sido esse período de pandemia? Como tem sido os trabalhos nesse período? E ele disse que achou genial a ideia de você montar um mini estúdio em casa. E se puder dar uma rodadinha com a câmera, a gente agradece, hein? Pra gente ver o estúdio. Ok, Pra vamos gente lá. babar o estúdio. Eu vou tentar dar uma rodadinha sem me expor muito, gente, porque o meu estúdio, entre aspas, é dentro do meu quarto. É um cubinho. Ah, imagina, igual da Disney o negócio. Ó, ele começa aqui, ó, tô sentada aqui a minha cadeira de trabalho. Aí aqui continua. Aqui eu tenho o meu microfone, ó. Boa. Ele tá aqui com o meu anti-puff. Aqui o meu fone de ouvido, um tecladinho para me ajudar aqui na hora de gravar. E aqui dá para ver meu computador, que eu uso ele para trabalhar. Tudo nesse cantinho. Minha agenda, tudo aqui, gente, minúsculo. É um giro de 180 só. Não dá para girar mais 100, porque atrás tem bagunça.
Vocês não estão E entendendo. essas paredes aí são para isolamento acústico, é isso, né? Isso, na verdade, gente, isso aqui é um biombo de 3 folhas que eu revesti, ó, com espuma acústica. Então, eu tentei trazer para o meu quarto a melhor, é, sei lá, acústica possível para a gente gravar remotamente os nossos trabalhos, né? Então, não é perfeito, mas a gente teve muito auxílio dos estúdios, dos técnicos de áudio que ajudaram um por um a montar, cada um dentro das suas possibilidades, uma estrutura para a gente trabalhar de casa, né? E foi o que o Luiz perguntou, né? Quando a pandemia começou, foi uma grande preocupação da gente, porque, enfim, o ambiente, o estúdio de dublagem é um ambiente muito propício para a proliferação de doenças, porque é fechado, né? Não tem já é completamente isolado, com painéis acústicos, espumas, difusores e não tem aquela circulação de ar aí que todos os médicos recomendam, né? Para a época que a gente está passando. Então é muito fácil quando um dublador está gripado, ele passar a gripe para todo mundo, né? Porque a gente se encontra ali, as partículas estão em suspensão. Então foi uma grande preocupação. Nós ficamos, eu acho que 1 mês e meio completamente parados, sem conseguir trabalhar. E aí foi se discutida essa questão de, né, de arrumar uma maneira de trabalhar em casa, o que não foi simples, porque pensa, no estúdio a gente tem ali aquele microfone, com aquela especificação, tudo certinho, o ambiente já preparadíssimo para isso. É só chegar lá o dublador, grava a parte dele e vai embora. Chega o outro, grava e vai embora. No home studio, não. Cada um compra um microfone, o áudio às vezes sai de um jeito para um, de outro jeito para outro. Então, tem todo um trabalho que, quando chega na técnica, né, no estúdio, eles têm que igualar isso aí da melhor maneira possível. Mas está dando certo, a maioria dos trabalhos a gente está podendo fazer em home studio. Tem coisas que não dá, que tem clientes que não aprovaram, então estão paradas. Mas as produções aí que vocês veem, Netflix, Discovery, tá tudo sendo gravado cada um da sua casa, em gravações remotas com o diretor e o técnico. Então é como se a gente estivesse no estúdio. Só que é tudo por áudio. Então o diretor vai dirigindo a gente através de um software que a gente tem, e o técnico recebe a imagem lá da casa dele, tudo, faz a mixagem, acerta lá os pontos que precisa, e a gente está se virando assim durante esse período. Muito bom. Tem mais perguntas chegando aqui. Daniel Zanata fez outra pergunta muito boa. É o homem das perguntas, Daniel Zanata. Boa, Daniel. Por tudo certeiras aqui. Você faz algum preparo para a voz antes de começar a trabalhar? E ele também perguntou se algum personagem já te emocionou, alguma dublagem. Eu vou aproveitar também e emendar a pergunta do Leandro Martins. O que você achou da dublagem mais recente do Rei Leão? E quero fazer aqui uma propaganda, porque a própria Mariana, ela já trabalhou com a gente no podcast aqui em algumas situações, e ela gravou um Drops, onde ela fez uma análise toda especial, detalhada, sobre a dublagem no Rei Leão, que gerou bastante polêmica na época. Então entra no Spotify, no YouTube, procura esse episódio, está sensacional. Isso aí, assiste lá que tá muito legal. Bom, desculpa, a primeira pergunta foi... Alguma dublagem já te emocionou? E se você faz algum preparo na voz? Sim, antes de começar a dublar. Tá. Sobre o preparo, eu acho que o básico do básico que todo mundo tem que fazer é dar uma aquecidinha na voz, né? Porque a gente tem que chegar com a voz preparada, pronta para o que quer que seja que a gente vá fazer. Então é interessante, na hora que a gente tá para sair de casa, um pouquinho antes, ou quando tá chegando no estúdio, já começar a fazer os aquecimentos, né? Que é aquele tem que fazer isso bastante vezes, de formas bem diversas, para a gente aquecer a voz, para a gente não prejudicar as nossas... Como é que é o exercício aí? Eu não vi direito. Como é que é? Não, quem viu, viu. Como é quem que é? Não Faz de viu, vai novo. ver mal. Enfim, olha o mico que a gente paga na rede social. Eu pago Então, muito também. Pode continuar. Eu sei. Eu acompanho. Enfim, abafa o caso. A gente tem que, então, ter esse preparo. É um mínimo, assim, para a gente não se prejudicar, para a gente conseguir dar o nosso melhor. Eu não vou entrar em detalhes, assim, de como é o aquecimento, porque vai demorar muito, mas basicamente é isso. É um preparo que todos os atores, em todas as áreas, têm, né?
tanto para o teatro como para a TV, todo mundo tem que fazer o aquecimento, para a dublagem não é diferente. E sobre a dublagem do Rei Leão, bom, tem o Drops lá, né? Mas só para dar um spoiler assim, eu gostei muito. Foi um trabalho muito difícil, gente, porque uma coisa é você dublar a animação, na animação eles têm as expressões humanas, né? Um leão, ele sorri como um humano. E na animação 2D, né, convencional. Nesse filme, que também é uma animação, eles tentaram fazer uma coisa realista, parece um leão de verdade ali. Então, tem coisas que, para mim, não casaram muito, assim, fica um pouco engessado de repente, mas eu gostei da escolha do elenco, eu achei que, né, acho que como é que é o nome do menino, gente, que fez o Simba? Adulto, Simba. esqueci. Aquele ator negro da Globo. Não lembro. Lázaro Ícaro. Ramos? Não, o Ícaro. O Ícaro. Eu sei quem que é, que era da Malhação. Isso, então, Eu não lembro o ele... sobrenome, mas eu sei quem é. Exatamente. Ele, sim, com relação a cantar, assim, deixou um pouquinho a desejar, que eu sei que muita gente falou, mas no geral eu achei que foi um trabalho muito bem feito dentro de todas as limitações, né? De ter que ter atores ou pessoas que interpretassem bem e cantassem bem. Dentro do que foi possível ali de fazer, eu gostei muito. Assim, eu amei, por exemplo, o Pumba. Né, o Glauco Marques, ele fez o trabalho que ele fez no Pumba foi totalmente diferente do Mauro Ramos, que é da animação original. Ele trouxe uma personalidade dele ali, ele fez uma coisa incrível. Eu acho que talvez para os principais não tenha ficado ali conforme a gente esperava. Acho que tinha muita expectativa nesse filme, né? Mas assim, eu não tenho como crucificar e eu não acho que ficou tão ruim quanto as pessoas disseram. Eu acho que algumas escolhas, talvez, por parte do cliente, tá, gente? Tô falando isso, não é pelo estúdio de dublagem, não é pelo diretor, não. É o cliente que escolhe, né, os personagens principais. Então, quiseram colocar a Isa, enfim, e ela não tem experiência como atriz, né? Então é uma coisa complicada mesmo você carregar um peso de um personagem gigante desse na sua primeira experiência como dubladora. Então, é isso. O nome do ator é Ícaro Silva. Isso, esse mesmo. Isso, eu também Me deu um esqueci o branco, sobrenome. assim. Não lembrei. Luiz Rossi falou aqui pelo WhatsApp, mandou uma mensagem. Quero mandar um beijo para lá de especial para Maristela Rossi, que é a mamãe do Luiz, está nos acompanhando aí. Beijão para você. Mandar um salve para Emores Tenes, Pense numa Cachoeira e Bruna Mata Dublagem. Tem mais uma pergunta aqui muito A legal do Bruna, minha amiga Fernando de Alexandre. trabalho. Beijo, Bruna. Beijão, Bruna, aí. Fernando Alexandrino fez uma pergunta aqui também muito inteligente, muito bacana. Ser a voz fixa de um ator ou atriz é bom ou ruim para o dublador? Olha, eu não sei se tem alguma coisa ruim nisso, não. Eu acho ótimo. Eu acho legal porque com o tempo você vai entendendo mais o ator. Então, para você trabalhar com ele, para você dublá-lo, é muito mais fácil, né? Então, pensando até num exemplo bem pequeno, assim, uma personagem que a gente dubla desde uma primeira temporada ali até a sétima temporada. Você já sabe, até respira, você sabe ali se ela costuma titubear nas falas, enfim. Então, é muito interessante quando a gente tem essa oportunidade, porque a gente vai crescendo com o, eu acho, e a gente vai cada vez mais desempenhando o trabalho da melhor maneira possível. Então, eu não vejo nada de negativo nisso, pelo contrário, eu acho muito legal quando a gente tem a oportunidade de trabalhar, de dublar um ator em várias produções. Nós falamos de seres humanos, falamos de animações, falamos de bichinhos, falamos de tudo. Até de leão a gente falou aqui. Agora a gente vai falar de robôs, de inteligência artificial. Opa. A voz do Google, a voz do GPS, do Waze, elas podem ser consideradas algum tipo de dublagem? Algo nesse sentido? E como que elas são feitas? Tá, vamos lá. Bom, deixa eu fazer só uma pequena pausa para mandar um beijo para Flávia Sadi, maravilhosa, minha amiga do Rio, aquela que eu mencionei no começo, que é a dubladora da Mulher Maravilha, dentre outras milhares de personagens. Bom, vamos lá. Sobre os GPS e etc e tal.
A gente pode considerar, eu acho que tá mais para uma localização, quase como o trabalho que a gente faz nos jogos, nos games. Porque na dublagem a gente tem um rosto, tem uma expressão, tem, enfim, vários fatores visuais que nos auxiliam no nosso trabalho, né? Quando a gente faz esse tipo de gravação para inteligência artificial, a gente tem apenas um guia, normalmente, do original, do áudio original, para fazer a localização disso em português, né? Então, a gente tem ali de referência só a voz original, o tempo da fala e as intenções, né? Então, é um trabalho diferente, não é igual da dublagem, mas é muito bacana também. Eu já participei de algumas seleções para ser algumas dessas vozes até mais conhecidas assim, e a gente tem que gravar, enfim, quando é aprovada, diversas palavras, coisas que vão se repetir, e aí o próprio sistema ele vai montar isso daí e traduzir para uma coisa inteligível, né? É muito doido. Quando você liga para o banco, né? Note o protocolo. 9, 4, 5. É robótico, porque não tem como ter a cadência da fala da dublagem, né? Então, é isso. Você tem que gravar milhares de textos em português para que isso depois vire uma coisa que o cliente vai entender. É muito legal. Agora é a pergunta mais polêmica de todas. Agora é polêmica. Ai, meu Deus. O Geraldo Luiz e o Gilberto Barros rolariam no chão nesse momento na televisão. Ai, meu Na Deus. verdade, é mais do que uma polêmica. Eu vou falar de uma guerra. A guerra que estão nas redes sociais. Dublados versus legendados. E hoje a gente está falando com uma dubladora. Alguém que tem um lado aqui, que conhece. O que eu ouço muito em rede social, e o que eu acho muito injusto, é que as pessoas preferem ver o legendado porque é mais original, tal, aquela coisa toda, e alguns falam que a dublagem brasileira é ruim, não está à altura dos personagens, etc e tal. E agora eu queria ouvir de você. O que você acha dessa briguinha, que eu acho tosca, a minha opinião é essa, eu acho bizarra essa... uma tentativa de ser cult sem ser cult, sabe? Uma coisa bem brega. Então eu queria que você falasse a respeito dessa briguinha e a respeito da dublagem brasileira, a qualidade da dublagem brasileira. Pois bem. Então, essa briguinha não deveria nem existir, gente, porque eu acho que, primeiro de tudo, independente de eu ser dubladora, ser a minha profissão e de eu ter um gosto particular nisso, as opções devem existir. Então, a gente não tem que eliminar um em detrimento da outra, né? Você tem que disponibilizar as produções em áudio original para quem assim quer desfrutar. Dublado também, porque tem pessoas que precisam disso, né? Então, quando alguém fala, isso é bom, isso é ruim, eu gosto ou não gosto, eu acho que vai do nosso umbigo, a gente tem que ir fora da caixinha, né? A dublagem é um recurso de acessibilidade. Muitas pessoas não param para pensar nisso. Então, além das crianças, tem pessoas com baixa visão, pessoas com dificuldade de leitura, às vezes em distância, pessoas que não entendem um outro idioma. Então, assim, a gente precisa oferecer a dublagem porque isso vai acessibilizar todas as produções, né? E não só em filmes, no cinema, mas teatro, para locuções esportivas. Desculpa, estou falando da acessibilidade no geral, né? A gente tem que trazer a acessibilidade para o teatro, para os programas esportivos, né? Para as locuções de, por exemplo, futebol. Então, para isso que também existe a audiodescrição, é justamente para as pessoas que não têm a possibilidade de ver aquilo. Então, o que é no áudio original é só para quem aquele idioma e ok, né? E todas as outras pessoas ficam de fora porque uma meia dúzia não é aquilo que elas esperam, enfim, né? E sobre ser ruim, eu tenho que discordar. E se você der um Google aí, você vai encontrar que em muitos lugares no mundo, eles consideram a dublagem brasileira a melhor. Então, a gente tem profissionais extremamente capacitados. Óbvio, trabalhos bons e ruins a gente vai encontrar em várias áreas, em tudo.
engenheiro pode fazer um excelente trabalho, mas também pode fazer um trabalho péssimo, que depois ele vai ter que refazer, ou que pode causar um problema sério. Um advogado, um médico, isso não é diferente na dublagem. Então a gente tem profissionais extremamente competentes, profissionais que de repente estão começando e são içados e precisam de orientação, e temos profissionais. Então, assim, eu acho que você apenas catalogar a dublagem como ruim é difícil. Eu acho que você precisa entender a importância da dublagem, por que que ela existe, e respeitar o trabalho dos dubladores, sabe? Se você não gosta, tudo bem, vai lá e coloca no legendado, o que é muito legal. É legal a gente ver o ator interpretando e você ouvir a voz dele. Eu assisto muita coisa legendada, mas também assisto muita coisa dublada, de gosto e de respeitar mesmo as necessidades de cada um, né? Eu vou mandar um beijão para Priscila Furuli, que também já deu uma bela entrevista para a gente, ela é fotógrafo. Procura no Spotify, no YouTube, episódio sobre fotografia. Ela vai falar tudo aí sobre fotografia, sobre esse mundo, sobre as técnicas. E mais uma grande entrevista que a gente teve aqui no nosso podcast. Tem uma pergunta aqui. A live já tá se encaminhando para o fim. E eu quero fazer algumas perguntas mais rapidamente aqui. Eu quero que você fale o seguinte. Depois dessa tem mais uma pergunta. Como que a pessoa se torna um dublador? Qual o primeiro caminho que ela toma? O moleque, a criança quer ser dublador, o que ela faz? Onde ela estuda? E a pergunta mais importante de todas, você tá rica com esse estúdio maravilhoso aí atrás? Essa aqui na minha casa, maravilhoso. Richards está aqui, vive aqui comigo. Enfim, bom, vou começar pela primeira, vai. Ai, meu Deus, eu tô rica, é ótimo. Para começar, primeiro de tudo, para você ser dublador, você tem que ser ator, tem que ser ator. Trabalhar com dublagem. Informação, tá? Por quê? Eu sei que para algumas pessoas, até eu mesma, eu fiz muito fandub, que quando a gente tá fazendo fandub, criança, a gente, sei lá, eu vou lá fazer, e é isso. Não, não é isso. A gente tem que saber interpretar, tem que fazer teatro, tem que estudar, tem que fazer muita coisa. Atriz, e aí, o ideal é que a gente faça uma especialização, né? Não é obrigatório, mas é muito bom fazer um curso de dublagem, porque a gente vai ter um contato muito mais real com a rotina, né, do dublador, como ele se comporta com o texto, com a tela, com o fone, com o microfone. Tudo isso a gente precisa aprender a trabalhar com essas coisas, né? Então, faz o curso de interpretação e o curso de é essencial. E curso de dublagem tem que ser um curso conhecido, com professores gabaritados, profissionais que mercado, porque você vai ter a garantia que você está aprendendo com as pessoas mais... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Eu vou falando aqui, você só vai balançando a cabeça aí, quando me ouvir. Tem mais um comentário aqui da Priscila Furuli. Ela diz que Brooklyn Nine-Nine é melhor dublado que legendado infinitamente. Inclusive, eu indico essa série, é muito legal. Para quem gosta de Todo Mundo Odeia o Chris, O Maluco no Pedaço, é o mesmo tipo de humor. Mesmo tipo de humor. Inclusive, essa série, eu vi que os roteiristas, no último mês, passaram as semanas quebrando a cabeça, porque devido aos episódios de racismo que teve nos Estados Unidos, eles estão mudando os episódios. Piadas racistas, esse tipo de coisa, eles estão dando uma mudada. Então, muito bacana. A gente tem 10 minutinhos para encerrar. Você quer falar mais alguma coisa? Quer divulgar? Fala aí. Rapidamente, da pergunta se eu tô rica. Não, gente, não tô rica, não. Vai demorar para talvez eu ficar rica, mas eu tô feliz. Eu acho que isso é o mais importante. A gente tem que trabalhar com amor, tem que trabalhar com o que a gente gosta, e eu entendo a dublagem como um propósito na minha vida. Então, eu sou muito feliz de trabalhar com isso.
Enfim, eu quero fazer uma propaganda, que é um projeto que nós, dubladores aqui de São Paulo, iniciamos há mais ou menos uma semana, que é o Projeto Alô. Esse projeto, eu vou colocar o arroba aqui para vocês, porque é legal vocês irem lá, assistir o vídeo, entender melhor por que ele foi criado e qual é a causa dele. Ajudar dubladores que estão em situação difícil durante a pandemia, que não conseguiram montar um home studio, que não estão conseguindo trabalhar durante todos esses meses e precisam de ajuda. Então você pode, de repente, receber a ligação do seu personagem favorito, ou comprar uma caneca, comprar uma camiseta que homenageia pensas que podem ser retiradas de acordo com a doação que você puder fazer. Então eu vou escrever aqui para que vocês... Ih, Flávia, eu não consigo escrever. Coloca para mim, por favor, é @Projeto Alô. Não ouvi absolutamente nada, mas eu fingi que eu ouvi. Estou balançando a cabeça aqui. Na verdade, a gente precisaria de uma dubladora para dubladora agora. Porque está só batendo a boca aqui na minha tela. Eu achei que tem um dublador reserva para te dublar, porque eu não estou ouvindo nada. Mas assim, já está se encerrando. Eu quero agradecer de coração por você ter aceito o convite. Mais uma vez, você deu uma contribuição enorme ao podcast, dessa vez na live. Você já fez o Drops, já fez um episódio sobre dublagem lá atrás, logo quando foi lançado o Rei Leão. Então, eu e Luiz agradecemos muito por você ter achado um espacinho na sua agenda aí, que eu sei que é mega concorrida, e ter falado com a gente aqui nesse humilde podcast. Obrigada. Tá bom? Obrigadão, Mari. Beijão. Eu vou mandar uns salves aqui para encerrar. Senão as pessoas me matam, especialmente o Rafael Feitosa, que ele disse que adora dublagem. Eu acho que ele chegou a ver algum vídeo seu que você postou, alguma coisa assim em rede social. Ele é um amigo meu de faculdade e ele adora seu trabalho. Ele pediu para mandar um beijo para você. Mandar um beijão para a Vilma, minha cunhada, que vai ouvir depois essa live quando eu sair do trabalho. Mandar um beijão especial para a Viviane Severino, que é uma fã nossa, está sempre em contato, mas ela perdeu um tio hoje, é um dia triste para ela, tá de luto. Quero mandar um abraço especial para ela. Para Anitta Pinheiro, que foi nossa colega de curso na federação. Para Michele Neri, que comentou a postagem aí. E mandar um beijo para todo mundo que fez o curso lá com a gente há tantos anos, né? E lá onde a gente se conheceu. Obrigada. Então é isso, vamos encerrar a live. Brigadão, beijão para você, muito sucesso na carreira, mais ainda. Que você compre toda a região da Mariana, Indianápolis, Cursina, e faça um mega estúdio, mega pool de estúdios, porque você merece, o seu trabalho é muito bom, de qualidade, e a gente está aqui aplaudindo você. Gente. Tá bom? Vou repassar aqui os canais de contato, e-mail, entendonadapodcast@gmail.com, Facebook, Entendo Nada Podcast, Instagram, sotaque e pronúncia de Luciana Gimenez, fala Gretchen, @Entendo Nada Podcast, Twitter, @EntendoNPodcast, e depois vocês podem entrar na nossa página do YouTube, nosso canal, que ainda não dá pra gente fazer muita coisa, porque nós temos poucos seguidores, mas por incrível que pareça, muita gente ainda ouve podcast pelo YouTube, porque não tem Spotify e não tem essas mídias streaming. Tá bom? Então siga a gente, siga a Mariana nas redes sociais. Eu não sei se já foram nas redes sociais aqui. Balança a cabeça aí, para me ajudar. Ah, ok. Muito bom. Agora a gente vai fazer um podcast sobre mímica. Um episódio, uma live sobre mímica, que vai ser a nossa próxima especialidade. Beijão, Mariana. Obrigadão a todos vocês que nos ouviram. Obrigadão pela companhia, pelo apoio. Essa live vai ficar no IGTV, depois no canal do YouTube, só o áudio, sem as imagens. Mas quem não pôde ouvir hoje vai poder ouvir depois. Tá bom? Obrigadão, beijão para vocês. Abraço. Tchau, gente.